Minutos, 33 graus e 7 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Estamos em contato com o vereador de Lajeado, do PSDB, Márcio Dalcin. Ele que fez um pronunciamento na última terça-feira, na sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado, bastante desgostoso com a situação em relação à acessibilidade. E disse que, inclusive, era o dia mais triste da sua legislatura até o momento, isso porque teve um veto do Poder Executivo ao projeto de lei de sua autoria que estabelecia critérios para a execução de obras de recapeamento asfáltico, bem como para a reparação de pavimentos danificados por obras de infraestrutura executadas nas vias públicas do município. Tratando da questão da acessibilidade, o Márcio Dalcin, que é cadeirante, que sente na pele as dificuldades de não se ter uma rampa em uma calçada de passeio, enfim, de tantos outros locais aí que precisam de acessibilidade. Eu gostaria que você, primeiro, né, essa situação, e depois o Mozar Lopes acabou pedindo vistas, né, ele que é o líder do governo aí, justamente por conta das manifestações, acabou pedindo vistas e esse veto acabou não sendo votado. Voltará ao plenário na próxima sessão. O que de fato diz o projeto, Márcio? Como é que então você recebeu esse veto do Poder Executivo? E até para a gente depois entrar em outra situação que você chegou a falar aí de uma emenda parlamentar de R$200 mil que seria justamente para aplicar em acessibilidade e que teria sido utilizada para outras finalidades. Mas a começar pelo projeto e pelo seu sentimento nesse momento. Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Ao pessoal do estúdio também, ao pessoal que nos ouve em casa e que nos assiste pelo Facebook, né? Primeiramente, é bom a gente fazer voltar um pouquinho no tempo para que o pessoal possa entender como chegou a essa situação. Há muitos anos já, a gente vem conversando, principalmente com o Poder Executivo, e não é só deste governo, sobre a necessidade da gente estar evoluindo nessa questão de acessibilidade, né? E aí foram nos governos do Schmidt, foram no primeiro governo do Marcelo Calmo, a gente conversou também com o ex-secretário de Planejamento, Rafael Zanata, conversamos também com o Guinter, que hoje está ali do ladinho do prefeito, e a gente ia colocando, na época ele era ouvidor, né? E a gente ia colocando as nossas dificuldades, vamos dizer assim, no que se refere à acessibilidade e mobilidade, né? Infelizmente, as coisas não aconteceram, né? Se dizia que ia melhorar, mas a cada obra que se fazia, a gente percebia que não tinha uma evolução, né? Final de 2020, a gente concorreu à vereança e a gente foi privilegiado, vamos dizer assim, de ter passado, e no início de 2021 a gente assumiu uma cadeira. A partir daí, como base de governo, a gente começou a dar um pouco mais de ênfase nesse assunto também, né? E a gente esperava, como sendo base de governo, que se tivesse uma atenção um pouquinho melhor, né? Afinal de contas, quando a gente está junto, a gente entende que a gente precisa construir de uma forma que seja benéfico para ambos os lados e para a população também. Ocorre que, na medida que foi passando o tempo, a gente percebeu que a gente estava com o governo, mas a gente não era atendido em algumas das nossas solicitações, né? É óbvio que a gente, sendo governo, não baixa os olhos e diz sim para tudo, né? A gente tem as nossas convicções, a gente tem as nossas ideias, a gente tem também uma linha de pensamento. Para além disso, aí no início do ano passado, vendo essa dificuldade que a gente tinha em não conseguir algumas coisas e as obras sendo feitas de maneira muito ruim, a gente encaminhou um projeto de lei ao Executivo que tratava sobre o recapeamento asfáltico, as obras de reparação de pavimento, inclusive de órgãos do outro governo, como a Corsan, por exemplo. A Corsan vai lá
abre um buraco para tapar para resolver um problema de água que vazou, que estourou o cano e não fica bem feito também. Paralelo a isso, a gente percebia que os recapeamentos que eram feitos, principalmente nas ruas e avenidas centrais da cidade, elas ficavam com um desnível. E esse desnível, ele praticamente inviabilizava a circulação, a locomoção de pessoas, principalmente com cadeira de rodas, porque ficava um desnível muito grande. Esse projeto foi à apreciação, passou nas comissões, ele foi à votação e no dia da votação a gente percebeu que esse projeto não passaria. Eu acabei retirando o projeto e no final do ano passado eu reapresentei o projeto novamente. Nessa reapresentação do projeto ele foi aprovado por 13 votos a 1, né? Ou seja, a Câmara de Vereadores, com um voto contrário, aprovou esse projeto de lei. Foi para a sanção do prefeito, o prefeito vetou o projeto. Aliás, que fique registrado aqui, foi o terceiro projeto que o prefeito veta. O terceiro projeto que o Márcio apresentou, que a Câmara de Vereadores aprovou e que o prefeito vetou. E 2 projetos muito simples. Uma só dizia que era preciso informar no carnê de IPTU o período que as pessoas inválidas, idosas e com menos renda teriam que se dirigir até a prefeitura para fazer o recadastramento, para continuar recebendo desconto, e isso deveria constar no IPTU. E o outro, pasmem vocês, que era a construção de brinquedos adaptados nas praças da cidade, né? Esses 2 vetos a Câmara de Vereadores derrubou posteriormente, porém essas leis ainda não foram implementadas. Mas seguindo a questão da acessibilidade, e aí esse projeto ele entrou na ordem do dia na sessão da semana passada, e ele foi retirado pelo líder do governo porque eles perceberam que a Câmara de Vereadores derrubaria esse veto do prefeito. Outra situação é a questão dos R$200 mil. No início do ano passado, o deputado federal Daniel Terciac esteve na nossa cidade e eu fiz um pedido para ele de uma emenda de R$200 mil para que a gente pudesse fazer o conserto de rampas de acesso às calçadas na cidade. Prontamente o deputado entendeu, um mês depois ele atendeu o nosso pedido e disponibilizou R$200 mil. Em setembro do ano passado, esse valor ele foi depositado na conta da prefeitura para que a prefeitura pudesse fazer esses consertos. Nesse meio tempo, conversei com o prefeito, conversei com o Fornari, conversei com o Jean, na prefeitura, que a gente pudesse dar andamento nisso. Tivemos uma resistência muito grande, inclusive ouvi de uma fonte segura de dentro da prefeitura que deveria ser usado este recurso em outras coisas e não na manutenção, na reforma e no conserto das rampas. Isso depois de muito tempo. O secretário Jean, muito solícito, conversamos e aí, dentro da secretaria, eles fizeram um levantamento de algumas ruas da cidade e numa conversa que nós tivemos com ele, ficou definido que na rua na rua Benjamin Constant, na altura do posto Faleiro, até a quadra da Câmara de Vereadores, do lado direito, aliás, do lado esquerdo de quem desce, se faria a recuperação dessas rampas. E foi feito um projeto disso. Então, teve um responsável lá na CEPLAN que foi medir rampa por rampa, rua por rua, esquina por esquina. Acho que tivemos um corte aí na transmissão. Estamos conversando com o vereador de Lajeado, Márcio Dalcin, do PSDB. E a gente está em contato com ele
para falar sobre essa situação envolvendo esse veto do prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, e ele estava justamente falando aí de uma conversa com o secretário de Planejamento, Jean Bervian, para tratar aí de melhorias de um ponto da área central de Lajeado, que isso teria sido aceito. Vamos ver se a gente tem condições aí, se o Márcio está conseguindo dar sequência aí àquilo que vinha falando sobre essas melhorias aí no centro de Lajeado que foram tratadas com o secretário do Planejamento. Alô, Márcio Dalcin, não está mais conseguindo contato conosco. Que estranho, né? Porque estava muito boa a qualidade. Pela imagem ele seguiu... Agora sim, agora voltou. Vamos lá, vamos tentar. Você estava justamente falando sobre essas melhorias que tinha tratado com o Jean-Carlo Bervian, o secretário de Planejamento de Lajeado, na área central. Isso. Desculpa, caiu aqui. Combinamos, então, que seria feito o conserto dessas rampas que dão ali da esquina do Posto Faleiro até a esquina da Câmara de Vereadores, do lado esquerdo de quem desce, né? Projeto todo ele pronto, o projeto ia para a licitação para ver quem é que venceria a licitação e faria essas obras, agora sim, dentro das normas, dentro da lei, dentro do que diz o tema, né? No que se refere à qualidade. Estranhamente, uma semana depois, recebi a informação de que não poderia se continuar com esse processo, porque internamente na prefeitura alegaram que o valor dos R$200 mil deveriam ser utilizados de uma única vez, né? Mas, como eu achei estranho, porque o valor ele era de livre movimentação, entrei em contato com Brasília e eles nos asseguraram que esse valor poderia ser utilizado de forma fatiada. Ou seja, a gente programou para que fosse feito pelo menos um teste para ver como se ficaria, mas parece que internamente lá na prefeitura o pessoal não está querendo fazer. Isso me causou, para além ou com além do verso do projeto, uma tristeza, vamos dizer assim. Porque tu imagina que a gente vem trabalhando nisso há muito tempo, de repente você consegue um valor que não vai sair do caixa da prefeitura aqui, dos impostos das pessoas, né, da população, e a gente tem resistência para colocar em prática, né? O que me levou a tomar uma decisão de entrar no Ministério Público, né? Eu solicitei ajuda do promotor de Offenbach, do promotor Maquineto, para que me orientasse da forma como fazer, né? Porque a gente não quer brigar com o executivo. A gente não está dizendo que está tudo errado, que a gestão está ruim, mas a gente quer que ele seja atendido nessas questões. Vereador, nesse acionamento ao Ministério Público, o senhor entregou algum tipo de documento mapeando esses locais onde há o desnível do asfalto, onde as rampas estão em péssimos estados de condição, ou até mesmo em alguns pontos que não existem, ou apenas ainda é uma conversa com o Ministério Público para saber como agir? Não, foi uma conversa, e a partir dessa conversa a gente entregou ao Ministério Público, quando a gente fez a solicitação, de várias ruas, né, na cidade, inclusive de um videozinho onde a gente mapeou algumas ruas, descrevendo o local, descrevendo qual era a situação delas, né? A gente anexou também várias fotografias, publicações dos meios de comunicação que foram acontecendo nesse meio tempo também. Então, o objeto, né, dessa solicitação foi um projeto de recapeamento de uma rua aqui no bairro Florestal, né? Então, o que eu solicitei? Que atestasse que o mesmo atende às normas e às leis de acessibilidade, mobilidade, qualidade, escoamento pluvial e segurança, né, com relação a essa obra. E o promotor do Ministério Público, então, atendeu essa demanda e encaminhou para o prefeito para que ele explicasse essas questões que estão sendo colocadas.
Você tem falado com o prefeito de Lajeado até para entender, né, o porquê são os 3 projetos que você apresentou que foram aprovados na Câmara, mas que receberam veto, né? Os outros me parecem até mais simples do que esse aqui, mas também sobre a acessibilidade e o que você espera daqui para frente, né, em relação ao Ministério Público, essa demanda e a acessibilidade. Não sei se alguém da prefeitura te procurou também depois da repercussão da última sessão da Câmara. A gente vem conversando com o prefeito, mas mais semanalmente, em função até da Câmara de Vereadores, né? O prefeito, o Marcelo Pessoa, ele se mostra muitas vezes sensível ao tema, né? Mas parece que internamente, lá dentro da prefeitura, eu não sei o que acontece. Não sei se o pessoal tem medo que isso vá dar visibilidade para o Márcio. Muitas vezes foram apresentadas questões pela ilegalidade, a gente conseguiu derrubar esses argumentos da ilegalidade. Tanto é que no último, na terça-feira, a própria assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, ela deu pela ilegalidade do veto. Ou seja, né, a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores disse que o veto que o prefeito fez ao CM 070, ele não atende à legislação, ou seja, é um veto ilegal, né? Ora, se a gente tem uma assessoria jurídica e a gente, eu, o Márcio, como vereador, eu também tenho um staff jurídico, que é com o doutor Fernando, que entende de legislação, que entende da parte jurídica, vamos dizer assim, que me dá um embasamento jurídico também, atestam que as coisas têm legalidade, me parece muito mais uma questão de trancar por trancar, não que a gente vá querer fazer, querer aparecer. A gente está ali para tratar de assuntos, a gente foi eleito, que envolvem toda a comunidade. Depois de terça-feira, na tua última pergunta, Ricardo, ninguém me procurou, nem do meu partido, o PSDB. Aliás, a gente tem algumas questões para resolver com relação a isso também, porque quando era para concorrer, né, a gente era importante, a gente tinha que correr, tinha que pedir voto, inclusive para o prefeito, né? E agora, vereador, quando a gente às vezes questiona, a gente fica meio que excluído. O Ministério Público deu algum prazo para a Prefeitura dar uma resposta a respeito à solicitação? Sim, foram 10 dias de prazo que o Executivo tem para responder os questionamentos. Contados desde a última terça-feira ou antes disso? Isso, desde que foi deferido no dia 22 de fevereiro agora. Bom, só para fechar então, pelo que eu entendi, tem uma possibilidade do Márcio Dalcin sair do partido, do PSDB, tem uma insatisfação no ar aí, né? A gente tem que ser correto, né? A gente tem que ser transparente. Quando a gente não se sente bem num lugar, a gente deve buscar outras alternativas, né? Eu não quero estar num partido onde a gente não possa, onde a gente não consiga fazer as nossas coisas e que não tenha o apoio do partido, né? Tá bom. Márcio Dalcin, obrigado por atender a Rádio Independente.